pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre configurações e otimizações de navegadores, tá? Então, a gente vai explicar um pouquinho, né, as personalizações que a gente pode fazer, como ali melhorar o desempenho, né? E é importante lembrar que esses são passos que são importantes, tá, gente? É importante estar mantendo atualizado. Só que, né, também é importante saber que o Google Chrome, ele atualiza automaticamente. Aí você me pergunta, oxe, se é atualizado automaticamente, para que essa aula? Então, é porque além de ele modificar, né, atualizar automaticamente, pode sim ocorrer dele não modificar automaticamente, tá? Então, tem meios para fazer isso. Então, o que ele atualiza, né? Então, em relação a sistema, que a gente infelizmente não vai entrar a fundo em relação a isso, mas ele vai ali aumentar ali em relação à velocidade do seu sistema, né, que você está mexendo, e principalmente em relação à segurança, tá? Então, a atualização sobre segurança, ela vai ser ajustada. É importante ter esse tipo de atualização, porque na web, né, na internet, a gente nunca está seguro, né? Então, infelizmente, né, essas tecnologias todas que a gente tem não é 100% segura. É segura sim, mas não é 100%. Então, infelizmente, pode sim ocorrer falhas. Então, o que acontece? Aqui a gente tem diversas contas, né? E também tem como adicionar mais diversas contas do navegador Chrome. Onde a gente, se eu acessar essa conta aqui, ó, tá vendo? Essa Brígida aqui, e eu acessar essa outra, não vai ter nenhuma interferência, não vai ter nenhum problema. Então, são coisas completamente diferentes. O que eu pesquisar em um não vai acessar o outro, tá? Então, ter essa distribuição, no meu caso, facilita bastante. Então, vamos entrar em um desses perfis, né, de navegação. Então, vamos aqui, ó, nesse daqui. Vou aumentar aqui. Pronto. Então, vamos lá. São passos bem simples, tá? Mas a parte conceitual de entender isso, né, o motivo dessa segurança em relação, né, a essa parte. Então, vamos lá. A gente vai aqui, ó, no canto superior direito, tá? Coisas simples. E a gente vai aqui, ó, em ajuda. Tá vendo? Em ajuda. Aí a gente vai aqui, ó, sobre o Chrome. Aí a gente aperta. Ó, tá vendo? Aqui o que acontece? Quando eu entrei nesse site, já faz, né, uns dias, quando eu entrei nesse site, aí que ele começou a atualizar. Então, antes de eu entrar nesse perfil, né, ele não estava atualizando. Depois que eu entrei, começou ali a baixar, né, dados e a atualização ocorrer. Então, precisou que eu entrasse nessa tela. E aí, para ocorrer, né, a atualização de fato, tudo direitinho, aí você vai reiniciando. No meu caso, eu não vou poder reiniciar, né? Mas é simples. Então, vamos falar agora em relação a extensões, tá? Vamos falar aqui sobre extensões. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é as extensões que eu utilizo, mas eu vou mostrar em outro navegador melhor para vocês poderem entender, porque tem uma funcionalidade lá que não tem aqui. Pronto, olha só. Lembrando, né, que estou falando sobre extensões e o que acontece? Quando eu baixo alguma extensão, ele fica com esse íconezinho aqui, ó. Tá vendo? Ele fica com esse íconezinho aqui. Olha só. Tá vendo? Esse bem aqui? Pronto. E já tá, né, escrito extensões. Então, esse íconezinho aqui, eu aperto e aqui, ó, eu vou ver as extensões que eu baixei,
tá? Não só as que eu baixei, como gerenciar elas também. Então, se eu quiser excluir ou saber mais sobre elas, né, o funcionamento delas, então tem essa opção também. Olha só, tá vendo? Aqui são as minhas extensões. Isso aqui é que, por exemplo, se eu quiser usar a extensão de print, eu vou lá e aperto nela, tá? Mas se eu quiser excluir ela, também tem essa opção. Então, a gente pode vir aqui, ó, e remover, tá? Simples, bem simples, pode vir aqui e remover. Como também podemos vir aqui, ó, no 3 pontinhos, né, o canto superior direito. A gente ir bem aqui, ó, em extensões, tá vendo? E gerenciar extensões. E aí a gente gerencia desde a atualização. Aí, olha só, aí a gente tem como remover essa extensão também, ou simplesmente desativar, tá? Ou só quero desativar ela. Então, a gente muda, né? E aí ele fica ali em segundo plano, e só quando você ativar de novo que ele será adicionado novamente aqui. Beleza, tudo certinho, ótimo. Vamos ver para outra parte muito interessante também em relação às funcionalidades do Chrome, tá? Vamos voltar aqui, ó, novamente sobre o Chrome, tá? E vamos ver mais algumas opções. Lembra que eu estava falando sobre as extensões, né? Então, aquela opção é boa, né? Para você verificar, né? Ver. Mas também tem essa de entrar, né? Nessa parte de navegações. E aqui, ó, a gente encontra ele novamente, tá? Então, tem diversos pontozinhos que a gente consegue ir, tá? Então, tem diversas formas sem problema nenhum. Ok, aqui a gente tem aqui a parte de downloads, né? Então, os downloads, ele fica nessa parte. Temos aqui a redefinição de configurações, que essa parte eu não vou mexer tanto, tá? Porque aí vai, né? Interferir em algumas coisas. Então, aqui tem um padrão de navegador. O meu padrão de navegador é o Google Chrome, tá? Mas podem colocar outros padrões de navegadores, não tem problema. Por exemplo, pode ocorrer de você agora, tá? Simplesmente, quando entrar no navegador, está indo para um navegador que você não queria, tá? Eu tô entrando pro navegador Edge, sendo que eu não queria. Então, é só você eu quero o Chrome, né? Então vai aqui no Chrome e padroniza ele como seu navegador padrão, tá? Aqui tem a nossa parte de segurança, que aqui, olha só, a gente tem diversas outras coisas. A gente tem em relação a cookies, né? Então, tem a opção de permitir cookies de terceiros ou não. Então, é importante fazer esse gerenciamento também, tá? Temos também em relação a histórico, né, do navegador. Gente, histórico do navegador, ele pega muito espaço, tá? Ele pega muito espaço. Olha só, estamos aqui, tá? Excluir dados de navegação. A gente clica, olha só, tá vendo? Aqui são as coisas que podem ser excluídas, tá? Imagens, arquivos, que fica ali tudo armazenado no cache, tá? Em relação a cookies, né? Você entra no site, mexa, fica oferecendo os cookies, aí você acaba aceitando e aí fica armazenando, até que o Google Chrome, né? Ele acaba sobrecarregando. Tem aqui o histórico de navegação, né, que também é a mesma coisa. Você fica fazendo essas pesquisas e fazendo as pesquisas e deixando sem que você apague. E aí vai acontecer esse acúmulo, né, de histórico de navegação. Então, chega aqui, vai atualizando direitinho, apagando o que vocês querem, para ele não ficar
acumulado, tá bom? A gente tem aqui a nossa parte de segurança, né? Tem a parte de segurança também. Tem diversas funcionalidades, tá? Que você pode estar mexendo aqui. Tem a parte de download, né? Que eu já mencionei. De acessibilidade também. Então, vocês queiram alguma coisa de acessibilidade, você encontra aqui nessa página, tá? Temos aqui a parte de aparência. Aparência é em relação a esse fundo. Vocês estão vendo, ó? Esse fundo aqui tá preto. Mas a gente pode mudar para claro. Tá vendo? A gente pode mudar para o mais claro. No meu caso, eu utilizo o escuro porque, como eu faço algumas codificações, aí acaba sendo visualmente melhor para eu conseguir ver, tá? Mas fica aí a critério de vocês. Temos aqui a personalização de barras, né? Olha só, vamos apertar aqui. Aí tem aqui algumas opções, né, de personalização. Tá vendo? O Google Chrome tem diversas formas, né, de fazer com que fique ali a sua cara, o seu navegador. Aqui também, né, a barra de favoritos. Então, são diversas coisas muito interessantes. Aqui, ó, em relação ao som da página, né? Gente, só uma coisa importante lembrar, que vocês têm que ter cuidado em relação a esses cookies, tá? Por quê? Então, ter, né, cuidado em relação a esses cookies. Bom, com isso, a gente encerra, né, essa aula de hoje para que vocês possam, né, analisar melhor. Então, a gente vai encerrar a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só comunicar a gente. Bons estudos para vocês.